assim como disse nosso irmão Henrique, também há uma gratidão ao Senhor por podermos estar mais essa vez aqui em Cidade de Leste com os irmãos. Temos uma memória bem clara de quando tivemos aqui a primeira vez, naquele encontro maior que tivemos juntos, e temos recebido notícias dos irmãos e visto o que o Senhor então tem feito progressivamente entre os irmãos aqui, não só na Cidade de Leste, mas aqui no Paraguai. E somos muito gratos ao Senhor por sua fidelidade para com seu povo. Antes de abrirmos a palavra do Senhor e orarmos e expressarmos então qual é nosso encargo para esses dias, eu penso que nós teremos, de certa forma, um desafio diferente nesses dias, já que estamos falando para irmãos que têm uma outra língua nativa. Embora, é claro, há muitos irmãos aqui que estão acostumados a ouvir o português. Mesmo assim, nós teremos uma dificuldade a mais. Então, nós queremos colocar isso diante do Senhor, para que Ele possa nos suprir com a atenção necessária, a concentração necessária, já que de alguma maneira pode se tornar um pouco mais difícil para os irmãos acompanharem a par e passo aquilo então que será dito. Então nós vamos confiar isso ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo sua provisão para esse aspecto também. E com relação ao encargo para esses dias, nós teremos 2 sessões, possivelmente amanhã à noite dividiremos a sessão da noite em 2 partes, possivelmente. Mas o que está no meu coração para esses dias, para compartilhar com os irmãos, tem a ver com o testemunho de Deus. E nós vamos buscar, diante de um assunto tão grande, tão extenso, colocar alguns aspectos principais e, sobretudo, que possam ser de ajuda para nós, no que concerne a entendermos esse assunto do testemunho de Deus. Então nós vamos orar uma vez mais e pedir ao Senhor que nos supra nesses 2 aspectos que nós acabamos de compartilhar aqui. Vamos uma vez mais invocar o nome do Senhor juntos em oração. Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus, porque podemos sim nos reunir em Ti e para Ti. O Senhor é nosso foco de atenção e de atração nessa noite. Por isso te pedimos, olhando firmemente para Ti, que o Senhor mesmo toque os nossos olhos, como aquele cego que o Senhor curou, tocando pela 2ª vez. Pedimos um toque mais do Senhor sobre os nossos olhos, para que as escamas de nossos olhos possam cair, e que vejamos tudo com mais clareza. Nós entregamos a Ti esse tempo de comunhão, e pedimos a provisão do Senhor para que nos ajude na nossa concentração, atenção, e que pela Tua graça o Senhor supere a limitação daqueles que ouvem em outra língua. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra, e que nada daquilo que o Senhor deseja depositar nos nossos corações seja perdido. Confiamo-nos a Ti, olhamos para Ti e esperamos tudo de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias, inicialmente em 1 Coríntios capítulo 2, e vamos ler os versos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui vamos atentar para essa frase do verso 1, que diz: anunciando-vos o testemunho de Deus. E o verso 2, que vai nos explicar qual é o conteúdo do testemunho de Deus. O testemunho de Deus se compõe, segundo esse versículo, das riquezas da pessoa do Senhor Jesus
Então aí temos Jesus Cristo, mas não apenas isso, e este crucificado. As glórias da obra do Senhor Jesus. É claro que o Espírito Santo inspirou Paulo aqui para colocar um assunto imenso nas Escrituras, o assunto do testemunho de Deus. Ele toma as Escrituras de Gênesis até o Apocalipse como um fio contínuo que não se rompe, de Gênesis a Apocalipse. É um imenso assunto. Se o Senhor for misericordioso conosco, nós vamos poder vislumbrar a beleza e a imensidão desse assunto um pouco nessas sessões que teremos aqui. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca tudo que significa o testemunho de Deus em uma frase. Ele diz que o testemunho de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Então entenda da seguinte forma: o testemunho de Deus, tudo que Deus tem para falar a respeito de si mesmo, se resume na pessoa do Senhor Jesus e na obra do Senhor Jesus. Jesus Cristo e este crucificado. Agora vamos para mais um texto. 1 João, Epístola de João, capítulo 5, verso 9. Vamos ler com bastante atenção, versos 9 e 10. 1 João 5, 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Mais uma vez, agora nas palavras de João, o que Paulo disse na Epístola aos Coríntios se faz claro. João está dizendo que o testemunho de Deus se resume naquilo que Deus testifica ou anuncia, proclama a respeito do seu Filho. Então, mais uma vez, todo o testemunho de Deus está resumido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E João, então, ainda estende esse assunto dizendo: quem crê no Filho, ou quem está unido ao Filho, já que sempre nos escritos de João, essa palavra crer, não só nos escritos de João, mas João a usa inúmeras vezes nos seus escritos, crer, no seu evangelho, nas suas epístolas. A palavra crer significa estar unido com. Crer em Cristo é unir-se a Cristo. Então ele vai dizer: aquele que crê no Filho, que está unido com o Filho, tem em si o testemunho. Por quê? Porque o Filho é o testemunho. Qual é o testemunho de Deus? É aquele que Ele dá acerca do seu Filho. O seu Filho é seu testemunho. Quem está unido ao seu Filho tem em si o testemunho. Tão claro. Agora, o que vamos buscar fazer a partir daqui é buscar entender, com a ajuda do Senhor, um pouco da beleza, da profundidade, da grandiosidade desse assunto, testemunho de Deus. Irmãos, testemunho de Deus é algo eterno. A Trindade Santa concebeu no seu coração, desde a eternidade, revelar-se. Então, quando o Senhor observou aquela jornada de Agar, quando fugia da sua senhora Sara, os irmãos conhecem a história narrada em Gênesis. Quando ela estava fugindo de Sara, os irmãos se lembram que ela foi encontrada pelo Senhor. Então, de alguma maneira, ela, podemos dizer, adora ao Senhor nesse evento e diz que Ele é um Deus que se revela. Deus é um Deus que tem em seu coração, antes de criar qualquer coisa,
um átomo que fosse no universo, o Deus único tem um desejo eterno no seu coração de se mostrar. Amor é uma característica tal em Deus que não concebe permanecer único. O desejo mais compulsivo, mais profundo, mais anelante do amor é dar-se. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A natureza do amor é dar. Então, quando Deus se revela, Ele o faz porque Ele ama. E a natureza do amor é se mostrar, é se dar, se anunciar e se repartir com aquilo então com aqueles que são o objeto do seu amor. Então essa é a natureza de Deus. Então por que Deus revelou-se? Porque Deus é amor. Essa revelação de Deus, como é chamada na Bíblia? Testemunho de Deus. Então muito importante atentarmos para isso. Até aqui já fica claro para nós que esse assunto do testemunho de Deus é imenso, porque ele vai tocar toda a revelação de Deus. E porque toda a revelação de Deus está em Jesus Cristo, na sua pessoa gloriosa, mas não só na sua pessoa, está também na sua obra gloriosa. Cristo e este crucificado. Então este é o testemunho de Deus. Quando Deus quis se revelar, como Ele se revelou? Ele se revelou numa pessoa gloriosa e numa obra gloriosa. Jesus Cristo e este crucificado. Agora, esse tema, irmãos, testemunho de Deus, ele é tão completo, e podemos até dizer complexo nas Escrituras, que nós vamos ver muitas nuances, muitas facetas desse mesmo tema nas Escrituras. Por exemplo, as Escrituras são abundantes em nos falar sobre o que é o testemunho de Deus, Jesus Cristo e este crucificado, de Gênesis e Apocalipse. As Escrituras são abundantes para nos falar sobre os vasos do testemunho, ou seja, se Deus quer revelar-se, então Ele precisa de vasos. Nós sabemos que o vaso número 1 do nosso Deus é o seu Filho. Seu Filho é gerado nele, seu Filho é um com Ele. Seu Filho diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse é o vaso, com um V maiúsculo, de Deus. Agora, porque Deus concebeu desde a eternidade de novo no seu coração que Ele não apenas se revelaria através do seu vaso, seu Filho, mas Ele também se revelaria através de vasos, no plural. Vasos do testemunho. Ah, queridos irmãos e irmãs, que imenso privilégio. Nós não fomos salvos apenas para termos pecados perdoados, dívida cancelada, certeza de vida eterna, sermos justificados. Não são todas essas bênçãos maravilhosas? Sermos justificados, imagine isso, dívida cancelada, pecados perdoados, justificados, herdeiros de Deus, muita coisa maravilhosa. Mas nós também fomos chamados para sermos vasos do seu testemunho. E aqui acho que podemos adiantar um ponto a mais que depois vamos voltar nele. Preste atenção. Todas as vezes que Deus interveio soberanamente na história, e quem sabe amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, falando a respeito de alguns avivamentos espirituais. Todas as vezes que Deus interveio de maneira soberana na história, Ele tomou essa atitude porque ela era absolutamente necessária. De alguma maneira o testemunho de Deus estava com perda. O testemunho de Deus muitas vezes estava em ruínas mesmo. Então o que Deus faz? Deus, no seu amor soberano, Ele intervém. Agora preste atenção aqui. Aquilo que Deus começou a fazer com a sua intervenção não terá continuidade se Ele não encontrar vasos para o seu testemunho. Então isso já torna um assunto muito sério para nós, porque requer de nós uma resposta à intervenção de Deus. Ficou isso claro para os irmãos?
Isso é verdade, por exemplo, em todos os avivamentos espirituais. Os avivamentos foram intervenções de Deus. Amanhã nós vamos procurar fazer um apanhado na história, rápido, não é nosso foco central. Nós vamos mostrar como desde o século XIV, em particular, antes da reforma, o Senhor veio intervindo na igreja, podemos dizer, de 100 em 100 anos, de uma maneira muito categórica, muito definitiva, 100 em 100 anos, basicamente nos começos de cada um dos séculos, desde o século XIV até o século XX, o século passado. Então agora nós estamos no século XXI, então há algo relacionado a nós, que nós vamos tocar nesse assunto amanhã. Mas nós vamos ver que em cada uma das intervenções de Deus, isso era verdade. Deus interveio e agora o que Ele busca? Ele busca vasos, para que aquilo que Ele falou, depositou, renovou, nessa sua intervenção, não seja perdido. Então a demanda do Senhor sobre nós, as suas requisições, são enormes, irmãos, por causa de sua graça. Nós poderíamos não participar de nada disso, estarmos de fora, mas nós estamos de dentro. Ele nos colocou dentro do seu testemunho. Mas então, quando estudamos os avivamentos, nós vemos que Deus intervém buscando vasos. Até podemos dizer mais, antes mesmo de Deus intervir, Ele já estava nos bastidores, aqui atrás, no oculto, preparando vasos, para que quando houvesse a sua intervenção, aquilo que Ele revelaria, aquilo que Ele depositaria, não fosse posteriormente perdido. Compreenderam isso? Então que imensa responsabilidade nós temos. Nós fomos chamados para sermos vaso do testemunho corporativo de Deus, igreja de Deus. E cada um de nós é chamado para ser um vaso individual do testemunho de Deus. Então aí, segundo o que o Senhor tem trazido, revelado e depositado na vida de cada um de nós. Esse depósito tem que ser, se é de Deus, todo consumidor em nossas vidas. Ele tem que subordinar todas as outras coisas das nossas vidas a Ele. E aqui nós chegamos num outro ponto importante para nós, porque infelizmente, amados irmãos e irmãs, nós temos essa tendência a interpretar a nossa relação com Deus, a vida da igreja como vaso coletivo de Deus, como um anexo, algo que é acrescentado às nossas vidas, compreende? Então nós abrimos esse anexo no sábado à noite, quem sabe. Aí vamos lá para o nosso anexo, onde nós louvamos, nós adoramos, nós damos graças a Deus. Aí nós fechamos o anexo e voltamos para casa, para vivermos nossa vida. E abrimos de novo esse anexo no domingo pela manhã, e vamos partir o pão. E fechamos de novo e voltamos para a nossa vida. Isso é uma prova de que não temos entendido o que significa o chamamento de Deus em Cristo, baseado no qual todas as outras coisas devem gravitar, porque Ele é central em nossa relação com o Senhor. Nossa vida não tem utilidade para nenhuma outra coisa, senão para respondermos plenamente ao chamamento de Deus, como vasos do testemunho. Escute o que Paulo diz em Atos 20, 24. Se você quiser anotar, ou mesmo abrir sua Bíblia aí, ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Você está vendo as palavras de quem compreendeu o chamamento do Senhor? Em nada, nem o meu tempo, nem minhas energias, nem minha família, nem meus bens ou minhas posses, nada considero a minha vida preciosa para mim. Tudo que o Senhor nos dá é precioso. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, os bens que o Senhor nos dá, se é o caso, não é? E Ele nos dá de alguma forma, ou mais ou menos, Ele sempre nos dá e nos abençoa. Todas essas coisas são preciosas, são bênçãos de Deus. Mas escute o que Paulo diz: em nada preciosa para mim. Esse é o ponto. Minha esposa não é para mim,
Minha esposa é para ele. O seu marido não é para você, seu marido é para ele. Seus filhos não são para você, seus filhos são para ele. Assim seus bens, assim seu tempo. A igreja não é para você, a igreja é para ele. Nossa adoração, nosso louvor não é para nós. Nossa adoração e louvor é exclusivamente para ele. Irmãos, que importante compreendermos o que significa esse chamamento. Porque é baseado nesse eixo que todas as outras coisas vão gravitar. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete. Paulo tinha um senso claro e urgente de missão, contanto que eu complete a minha carreira e o serviço, ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Não é maravilhoso, irmãos? Deixe-me abrir e fechar um parênteses rápido aqui. Nós temos visto nesses anos seguindo o Senhor e cooperando na obra do Senhor, muitas famílias que se desintegram, se desfazem, porque não compreendem essa verdade. Começam a viver para si mesmas. O marido vivendo para a mulher vivendo para o marido e os dois vivendo para os filhos. Compreende? Marido vive para a mulher vive para o marido e os dois vivem para os filhos. Então trabalhar até onde pode, suar a camisa, prover o melhor para os filhos, né? E essas famílias cristãs estão se desintegrando, porque elas não têm um eixo que governa o todas as coisas, que é o próprio Cristo. Então quando nós vemos isso, e quando falamos vemos, irmãos, nós estamos falando de uma intervenção do Espírito Santo. Porque só Ele pode abrir os nossos olhos, para que nós vejamos que nossa vida não é preciosa para nós mesmos. Nossos filhos não são preciosos para nós mesmos. Nada é precioso para nós mesmos. Porque tudo que o Senhor nos dá não é para nós mesmos. Davi, quando orava agradecendo aquelas ofertas que foram trazidas para a edificação do templo que o seu filho Salomão edificou, ele diz assim: pois tudo vem de ti, ó Deus, tudo vem de ti, e das tuas mãos nós tiramos proveito. É isso que Davi diz? Das tuas mãos nós somos abençoados? Não. Davi diz: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos nós te damos. Das tuas mãos nós te damos. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, que revolução seria nas nossas vidas se o Espírito Santo rasgasse o véu do nosso entendimento para nós vermos essa verdade. Nossas famílias seriam ajustadas, nosso casamento seria ajustado, nossa relação com as coisas que nós temos seriam ajustadas. Se não temos essa visão, tudo isso tem capacidade de corromper os nossos corações. Você quer ver um exemplo? Deus concedeu a Abraão o filho da promessa. Tem algo mais precioso para Abraão? O filho da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No ombro de Isaac estava a bênção de Deus. Ele é o dom de Deus. Então podemos assim dizer, quando Isaac nasceu, Abraão tomou Isaac, sabe o que ele fez? Colocou dentro da sua tenda. Você lembra que os patriarcas viviam uma vida de altar e tenda? Lembra-se disso? Altar significa tudo para Deus, consagração. E tenda é um prolongamento do altar, significa tudo aquilo que passou pelo altar, tudo aquilo que realmente consagramos a Deus, porque entendemos que é dele, tudo que já citamos aqui. Então nós colocamos na tenda. Essa tenda não é fixa, essa tenda é móvel. Nós peregrinamos, porque nós não estamos lançando raízes nessa terra. Isso é vida de altar e tenda. O que aconteceu quando Abraão recebeu Isaac como dom de Deus? Abraão toma o seu precioso Isaac e leva para a sua tenda. Então chega uma hora que o Senhor tem que dizer o quê? Gênesis 22, versículo 1 e 2. Oferece-me, entrega-me, consagra-me o teu filho.
o teu único filho, Isaque, a quem amas. Por que o Senhor pediu isso a Abraão? Porque Abraão tinha colocado Isaque na sua tenda, sem passar pelo altar. E tudo aquilo que nós estamos guardando, acumulando na nossa tenda, mas não passou pelo altar, vai corromper e desviar os nossos corações do chamamento de Deus. Muito sério e grave isso, irmãos. Mas por outro lado, tudo aquilo que passa pelo altar, então nós temos autorização de Deus para colocarmos em nossa tenda, porque não vai nos corromper. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 7, ele diz assim: isso eu vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Então o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Diz Paulo, mas o que você está fazendo? Você está destruindo as famílias? Os casados sejam como se não fossem? Paulo está encorajando homens casados a viverem como homens solteiros. Aqueles que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Aqueles que se alegram como se não se alegrassem. Aqueles que choram como se não chorassem. Aí ele vai dizer assim: os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Os que compram, escute bem, como se nada possuíssem. Sabe o que significa aquela palavra lá na língua original? Significa isto: você segurar aquilo que Deus te dá com uma mão muito leve. Leve, uma mão leve, não apertar. Porque se o Senhor fizer assim, então Ele facilmente tira de sua mão aquilo que Ele te deu. Isso significa os que compram como se nada possuísse. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 29 em diante. Então os irmãos entendem o que nós estamos falando até aqui? Se nós não temos tido entendimento desse chamamento de Deus, do que significa o testemunho de Deus, que nós somos vasos do testemunho, corporativo e pessoal, individual. Se o Espírito Santo não tem aberto nossos olhos para vermos isso, nós vamos nos corromper em nossas vidas cristãs. Porque nós vamos ser agarradores de coisas ou pessoas. E aí nós passamos a viver para elas. Viver para as pessoas, viver para as coisas. E aqui podemos dizer algo mais: até a obra de Deus. Se não temos uma visão clara do que significa o testemunho de Deus, a centralidade de Jesus Cristo, então nós vamos nos corromper até com a obra de Deus, irmãos. Isso não parece um absurdo? É a verdade. Quantos servos de Deus, seja do passado ou do presente, têm se corrompido com a obra de Deus? Se portam como donos da obra de Deus. Minha obra, meu ministério, minha igreja e coisas desse tipo que nós ouvimos por aí, que simplesmente não existem, não é? Segundo a palavra, corrompendo-se com a obra de Deus, porque o foco se tornou a obra e não o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus e este crucificado. Então, compreender esse assunto do testemunho de Deus não é uma coisa pequena. Como nós falamos, nós temos só o dia de hoje e o dia de amanhã para falarmos de um assunto tão imenso. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ver algo sobre esse assunto tão sublime. Hoje nós vamos ver algo em Apocalipse, capítulo 1, a respeito desse tema, a obra de Deus. Mas ainda, creio, não podemos abrir lá sem ainda falarmos algumas coisas como introdução. Se nós já vimos que o testemunho de Deus é Jesus Cristo e este crucificado, eu gostaria de, baseado nas Escrituras, não por pensamento particular, mas baseado nas Escrituras, definir o testemunho de Deus da seguinte maneira: o testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do seu coração. Testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do seu coração. Nós começamos por Jesus mesmo. Quem é a satisfação dos desejos do coração de Deus? É Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado,
e nele eu tenho todo o meu prazer. Não é? Mas num aspecto mais amplo, como nós falamos, porque aí a igreja vai ser incluída, nossas vidas pessoais vão ser incluídas, a criação vai ser incluída. O propósito de Deus é que toda a criação seja cheia com Cristo, e Cristo seja cheio com todas as coisas, né? Nós sabemos bem. Então, por causa desses elementos, além de Jesus Cristo, incluindo a igreja, incluindo a criação, então vamos dar uma definição mais ampla do testemunho de Deus. O testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do seu coração. Qual é o desejo do coração de Deus? Para que ele seja então satisfeito. Se nós conhecemos bem a epístola aos Efésios, vou dar as referências para os irmãos após fazerem a sua meditação e consideração pessoal. Efésios 1, 23 e Efésios 4, 10. Esses dois versículos vão nos dizer que Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas. O capítulo 4, verso 10 de Efésios vai dizer assim: aquele que desceu, Jesus, a encarnação, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, né? Então, por um lado, o desejo do coração de Deus é que Cristo encha todas as coisas. Mas há um outro aspecto. Em Efésios capítulo 1 agora, versículo 10. Efésios 1:10 vai dizer assim, que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que são da terra como as que são do céu. Então, reunindo esses textos, nós temos dois lados de uma verdade maravilhosa. O desejo eterno do coração de Deus é, por um lado, encher todas as coisas com Cristo. Mas tem um lado de cá. O desejo eterno do coração de Deus também é encher Cristo com todas as coisas. Porque Cristo poderia encher todas as coisas, mas Ele próprio não ser cheio com todas as coisas. Você viu a diferença? Então o livro de Hebreus vai nos dizer assim no capítulo 1, que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Porque o propósito de Deus não é só que Cristo encha tudo, que Ele seja tudo em todos, mas que Ele seja cheio de todas as coisas. Porque tudo que Deus fez é para Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Sabe o que está acontecendo conosco? Irmãos, nós estamos a um lapso de tempo muito pequeno, muito curto, até que nós vejamos esta cena universal. Cristo enchendo todas as coisas e todas as coisas enchendo Cristo. O que resta para nós é um tempo assim, para que nós vejamos isso. Quão mais necessário é que os nossos corações estejam prontos para esse dia glorioso. Como nós podemos estar prontos? Se Cristo já é para nós, a igreja, porque para o mundo Ele não é, para o universo Ele não é ainda, será, mas não é. Mas para a igreja é suas primícias, que para a igreja Ele já seja, não na doutrina, mas na experiência, o centro de todas as coisas, o centro do que somos, o centro do que desejamos, o centro do nosso serviço, o centro do nosso reunir, o centro da nossa adoração, o centro dos nossos relacionamentos, o centro de sua palavra, o centro de todas as coisas, em nossas experiências. Irmãos, nós não podemos dimensionar, como igreja, o que seria de nós, o que aconteceria conosco, se o Espírito Santo encontrasse lugar em nossos corações para realizar essa obra. Quando nós nos reuníssemos como igreja, que diferença. 1 Coríntios 14 diz assim: se entrar entre vós algum incrédulo, algum indouto, ele será por todos convencido, ele será por todos julgado. Irmão, você tem capacidade de convencer alguém? Você tem capacidade de julgar alguém? Quem convence? Quem julga? O Espírito Santo. Mas se Cristo tem sido em nossa experiência o centro real de nossas vidas, desejos, amores, pensamento, interesses,
O centro na obra, o centro na igreja, o centro na palavra, o centro na adoração, o centro no ministério, o centro nos relacionamentos. Qual vai ser o resultado? Se entrar algum incrédulo, se entrar algum indouto, ele é por todos convencido, por todos julgado. Tornam-lhe os segredos do coração manifestos. E ele se prostrará com o rosto em terra. E lá diz, testemunhará. Por que ele testemunhará? Porque ele tocou o testemunho de Deus, na realidade, na experiência. Ele tocou um vaso coletivo de Deus, um vaso do testemunho coletivo, cheio de satisfação de Deus. Então ele testemunhará o quê? 1 Coríntios 14, 25. Que Deus está de fato, não na teoria, mas Deus está de fato no meio de vós. Não é maravilhoso, irmãos? Isso só pode ocorrer se nós temos sido vasos do testemunho que satisfazem o coração de Deus. Então o testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do coração de Deus. Agora ainda, antes de irmos a Apocalipse capítulo 1, uma coisa a mais, última. A Bíblia une testemunho e glória de uma maneira também maravilhosa. Os irmãos sabem que nós ouvimos muito mais essa palavra glória do que a palavra testemunho, não é? Nós falamos glórias ao Senhor, nós cantamos glórias ao Senhor. Glória é uma palavra muito comum entre nós, mas testemunho não é uma palavra tão comum. Mas a Bíblia coloca esse par inseparavelmente nas Escrituras. Ou seja, onde os desejos do coração de Deus estão sendo satisfeitos, isso é testemunho, já falamos. Testemunho de Deus é satisfação dos desejos do coração de Deus. Então, onde há testemunho de Deus, há uma coisa que está atrelada ao testemunho. Isso é o que a Bíblia chama de glória. Vamos ler alguns textos rapidamente? Abra, por favor, Êxodo capítulo 40. Veja o que diz os últimos versículos de Êxodo 40. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Por quê? Porque é dito no verso anterior, 33, Moisés acabou a obra. Como que Moisés acabou essa obra? Vê que faças tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés não tinha liberdade para fazer nada naquele tabernáculo que não tivesse sido claramente ordenado por Deus, ou desejo do coração de Deus. Era que aquela coluna tivesse base de prata, aquela outra tivesse base de bronze, esse linho que circunda o tabernáculo fosse todo branco, que a porta tivesse 4 cores, não é assim? Que o véu que separava o santo do santo, do santo lugar do santo dos santos, fosse bordado com querubins, que aquela parte mais interna tivesse 4 coberturas, tantos detalhes, laços, fitas de cores distintas. Tudo no tabernáculo foi ordenado por Deus segundo o desejo do coração de Deus. Quando o desejo do coração de Deus foi satisfeito, Moisés acabou a obra exatamente como o Senhor desejava. O que aconteceu? A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória. Então os irmãos estão vendo? O tabernáculo é chamado de tabernáculo do testemunho. Não é assim, irmão? Então o tabernáculo do testemunho foi cheio com a glória. Porque testemunho e glória nunca podem ser separados. Agora os irmãos percebem a implicação disso? Vamos aplicar isso, para não acharmos que estamos aí voando nessa altura, sem aplicações. Vamos aplicar? Se o nosso casamento não tem sido para a satisfação de Deus, antes do que de nós mesmos, não há glória em nosso casamento. Se nós não temos vivido de maneira agradável ao Espírito Santo nos nossos relacionamentos como igreja, não há glória na igreja. Pode haver reunião, música, serviço, mas não glória. Glória é outro departamento, outro assunto.
Glória é dependente dos desejos do coração de Deus serem satisfeitos. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, as blasfêmias, a malícia. Efésios 4:30. Se isso for verdade, então há glória na vida, no serviço e nos relacionamentos da igreja. Do contrário, não. Então o que nós estamos vendo aqui? Coração de Deus está satisfeito. Moisés fez tudo conforme o desejo do coração de Deus. Então a glória não pode se conter. Deus tem que colocar seu selo e dizer: é meu, é segundo o meu coração, eu ordenei, está executado segundo a minha vontade. Não são planos deles, não é inteligência deles, não é estratégia deles, não é obra deles, é obra minha. Desejos do coração de Deus satisfeitos, testemunho de Deus, então glória de Deus. É o que nós estamos vendo aí. Ah, irmão, que importante isso. Vamos para mais um texto. Veja no livro de Números, capítulo 9, verso 15. Preste atenção aí. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem, essa nuvem aqui no caso era nuvem de quê? Nós já lemos lá em Êxodo, é nuvem de glória. Nuvem de glória. Aqui lemos em Êxodo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Muito claro de novo. Testemunho e glória. Um último texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Aqui Salomão concluiu a edificação do templo. Segundo livro das Crônicas 7. E depois de Salomão concluir o templo, ele ora a Deus, consagrando o templo e serviço do templo e toda aquela casa. Então é dito assim, segundo Crônicas 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Agora escute aí. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma cena maravilhosa? Veja a ordem. O coração de Deus estava satisfeito, porque foi erigido segundo os interesses do Senhor. Então o Senhor depositou ali a sua glória. Agora esse texto traz algo mais para nós, que nós não vimos nos outros dois. O resultado dessa glória. Está dizendo que nem os sacerdotes poderiam entrar na casa. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso significa que o que a igreja mais carece, e de maneira mais intrínseca, mais essencial, não são sacerdotes servindo na casa. Vê se você compreende isso. É a glória do Senhor enchendo a casa. Mais do que sacerdotes servindo na casa. O serviço dos sacerdotes tem que ser consequência da contemplação dessa glória. Eles servem por causa da glória. Do contrário, que serviço é esse? Que validade tem? Não é? Agora, não é apenas os sacerdotes não puderam entrar. Tem mais aí no texto, você viu? Eles se prostraram com o rosto em terra. E eles adoraram. Ah, irmãos, que maravilha. O que é a vida da igreja? Deus com seu coração satisfeito, sua glória então se revelando e nós prostrando o nosso rosto em terra e adorando o Senhor. Essa é a vida da igreja. Se nós fazemos isso, tudo mais em nossas vidas está ajustado, tudo está correto, porque tudo é para Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim. Louvado seja o seu nome. Agora vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1. Não sei se você está muito cansado ou pouco cansado hoje, mas nós estamos começando agora a mensagem da noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro
já precisamos parar aqui um pouco. João era o último apóstolo do Cordeiro. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Quando ele diz, eu, João, talvez se nós fôssemos João, nós não usaríamos a próxima palavra que ele usou aqui na frente do nome dele. Nós escreveríamos assim, eu, João, o apóstolo. Que é um título muito importante, não é? Eu, João, o apóstolo, e não só isso, o último dos apóstolos. Todos os outros já morreram. Agora, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre o testemunho de Deus e a obra de Deus, infelizmente, eu estou exilado na ilha de Patmos. Vocês têm que tomar um barco, vir até aqui para ter comunhão comigo, né? Veja o que João diz aí, irmão. Ele diz, eu, João, irmão. Não é maravilhosa essa palavra? Irmão, você viu? Louvado seja o Senhor. O que mais nós somos uns dos outros? Nada mais. Irmãos, uns dos outros. Eu, João, irmão vosso e companheiro. Linda a sua linguagem. Ele está dizendo que ele não é apenas um irmão, mas sendo irmão, ele também é cooperador. Ele é companheiro. Agora, ele usa palavras aqui muito lindas. Ele diz assim, na tribulação. Sabe de onde vem essa palavra? Vá consultar na língua original para você ver. Essa palavra tribulação usada aí fala do ato de prensar. João está dizendo, eu, João, irmão vosso e companheiro, na prensa. João conhece o que é dia a dia tomar sua cruz e seguir o Senhor. João sabe que a sua vida não é preciosa para si mesmo. Então ele diz, eu sou irmão vosso e companheiro na prensa. Eu estou na prensa como vocês estão na prensa. Paulo escreveu, Lucas registra o que Paulo disse para os novos convertidos em Atos 14, se não me engano é ali no verso 23 a 25, Paulo exortava aquelas novas igrejas dizendo assim, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas tribulações, são muitas tribulações. Paulo está dizendo muita prensa para que entremos no reino de Deus. Sabe por que essa prensa é necessária? Porque em nós, como vaso coletivo do testemunho de Deus, e também, é claro, como vaso pessoal do testemunho de Deus, há muita escória, basura, lixo em nós. E esses lixos só podem ser tirados pela prensa de Deus. A prensa purifica o vaso, para que o vaso possa ter um testemunho adequado. Enquanto a prensa não age em nossas vidas, nós somos presunçosos, prepotentes, soberbos, egocêntricos e muita coisa mais. Davi orava assim no Salmo 19, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de uma grande transgressão. Davi viu que havia lixo no seu vaso, soberba. Ele diz, da soberba guarda o teu servo. Então João, irmão vosso e companheiro na prensa, na tribulação, mas graças a Deus, ele diz também, no reino. Nós somos súditos do Rei dos Reis. Nós vivemos no reino. Nós respiramos a atmosfera do reino. Nós aguardamos dos céus o nosso Rei, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Companheiro no reino. E então, ele acrescenta, na perseverança. Irmão, nunca leia a Bíblia levianamente, de qualquer maneira. Não faça isso. O Espírito Santo nunca usa palavras aleatórias. Você compreende? Como se João estivesse escolhendo palavras. Ele podia dizer companheiro na alegria. Não poderia dizer companheiro na alegria? Por que ele não disse? Então as palavras são escolhidas pelo Espírito Santo na palavra inspirada de Deus. Por que João usou perseverança? Tiago vai nos explicar, talvez com mais propriedade. Tiago vai dizer na sua epístola assim, a perseverança tem que ter uma ação completa em nossas vidas, para que nós sejamos perfeitos e íntegros.
em nada deficientes. Tiago está falando de um caminho de maturidade. Quando nós fomos regenerados pelo Senhor, nós éramos bebês em Cristo. Precisamos crescer. Como que nós vamos crescer? Nós vamos crescer pela prensa, nós vamos crescer porque estamos no reino, vivendo no reino, e nós vamos crescer pela perseverança. A perseverança tem que ter uma ação completa para que não sejamos meninos. Ele diz adultos, perfeitos é a palavra lá na epístola ao Tiago, que no original significa maduros, adultos, perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então João só usa essas 3 palavras. Por que nós estamos lendo esse texto? Vamos ver até onde podemos ir, passo a passo. Porque o nosso encargo é sobre o testemunho de Deus. E nós vamos ver o que João tem para nos dizer sobre o testemunho de Deus na igreja, testemunho de Deus em geral, na obra de Deus, está tudo aí no texto, nós vamos ver. Testemunho nas igrejas, testemunho na obra e testemunho em João, como um vaso pessoal. 3 esferas. As igrejas, a obra e João mesmo, como um vaso do testemunho. Então vamos seguindo. Verso 9. Achei-me na ilha chamada Patmos. Agora olhe para a sua Bíblia. Por causa de 2 coisas. É a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Irmão, quão preciosa era essa palavra para João. Você viu como ele falou dela na epístola, não é? O testemunho de Deus é esse. Quem crê no Filho tem em si o testemunho, não é? Então agora João diz que ele está exilado em Patmos por causa do testemunho. Porque o testemunho é o que tem de mais precioso para Deus. Porque é aquele testemunho que ele dá acerca do seu Filho. Mas não dá apenas o seu Filho. Podemos assim dizer. Ele o deseja dar através de um vaso corporativo, à igreja, que se compõe de vasos pessoais ou individuais. Aqui está um deles, João. Que precioso vaso. Então, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Me lembro que a primeira vez que estivemos juntos, em conferência aqui em Cidade Leste, nós comentamos alguma coisa rápida, mas comentamos sobre esse capítulo 1 de João. E me lembro que tocamos nos irmãos, para os irmãos, naquilo que pensamos ser o motivo dessa vez na Bíblia, que segundo a minha consulta, é a única vez na Bíblia em que o Senhor aparece para uma pessoa pelas costas dela e não pela frente. O Senhor vai se mostrar a João, mas Ele não se mostra na frente de João. Ele se mostra nas costas de João. Ele quer que João se vire para trás para olhar para Ele. Por quê? Você já se perguntou por quê? João era o último apóstolo do Cordeiro. João estava exilado na ilha de Patmos. A história, a tradição, vai nos dizer que João cuidou pastoralmente e na edificação das 7 igrejas para as quais ele escreve, desde Éfeso até Laodiceia, na Ásia Menor. João cuidou de cada uma delas, segundo a história. Nós sabemos que, segundo a história, por exemplo, ele parte para o Senhor em Éfeso. Ele estava em Éfeso quando partiu para o Senhor. Essa é a tradição e a história. Então João possivelmente tenha cuidado daquelas 7 igrejas. Agora, ele é o último apóstolo. O que você acha que estava no coração de João em Patmos, irmão? Você pode imaginar? As igrejas do Senhor. A obra do Senhor. João está como que pensando assim, e agora? Todos já se foram. Possivelmente João tem mais de 90 anos de idade. O que ele está fazendo em Patmos, irmão? Esperando a morte? Ele está rogando, intercedendo pelas igrejas do Senhor e pela obra do Senhor. Aquele que dia a dia tomou sua cruz e seguiu o Cordeiro. Você lembra que eles disseram para o Senhor quando eram moços ainda, novos? O Senhor perguntou: podeis beber o cálice que eu estou para beber? Lembra-se? Ele e o irmão dele, Tiago. E eles disseram: podemos, sem saber nem o que eles estavam falando, né?
Então o Senhor fez Tiago beber o cálice, porque Tiago foi decapitado. O primeiro dos apóstolos a morrer. E João? João foi o que viveu a vida mais longa. João não bebeu o cálice? Sim. João bebeu dia a dia, tomando a cruz e seguindo o Senhor. João bebeu não vivendo para si mesmo, mas para os interesses do Senhor. Mas agora João tem mais de 90 anos e ele está exilado. O que ele pode fazer? Agonizar, orar, lutar em oração pelas igrejas de Deus, pelo testemunho de Deus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Para onde vai a palavra de Deus? João vai partir, ele é o último apóstolo. Paulo já tinha partido há muito tempo, o apóstolo Paulo. Pedro já tinha partido há muito tempo. João é o último dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, exilado por causa da palavra e exilado por causa do testemunho. O coração de João estava ligado à obra de Deus e às igrejas de Deus. Mas então, ele é surpreendido aqui. O Senhor vai se revelar a ele como o varão aprovado por Deus. O varão glorificado. Mas ele precisa ensinar uma lição para João, uma lição importante. E a lição é: João, não olhe para o lugar errado. Olhe para aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Compreendeu o que o Senhor quis ensinar para João? Ele vai dizer assim então: João, o seu ministério vai passar, a sua cooperação vai acabar, você é limitado. João, a obra não é sua. João, as igrejas não são suas. Aquela cena, podemos assim dizer, que João via na terra, a Ásia Menor e 7 igrejas. Onde ele viu agora? As 7 igrejas que ele via e conhecia na terra, agora ele viu diante do sumo sacerdote no céu. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Quem eram eles? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora João viu que elas não estavam na terra, mas elas estavam nos céus. Agora João viu que quem cuidava das 7 igrejas não era ele, por mais importante que ele tenha sido na obra do Senhor, mas era aquele que passeava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Não é maravilhoso isso, irmão? O coração de João não precisava desse consolo. O seu coração não precisa desse consolo? O meu precisa muito desse consolo. Isaías 52, 12. O Senhor disse assim através de Isaías: vós não ireis apressadamente, vós não saireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Isaías 52, 12. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é: o Senhor irá adiante de vós, e o Senhor será a vossa retaguarda. Se isso não acontecer, não há obra de Deus. Pode haver pessoas bem intencionadas, muita teologia até, muita doutrina e até muita especulação, mas não há obra de Deus. E foi isso que o Senhor quis transmitir para João, dizendo: João, descanse. João, sossegue. As igrejas são minhas, a obra é minha. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então João pôde encontrar descanso desde o início, mais ainda na sequência que nós vamos ler. Então ele vai dizer assim: eu tive que me virar para ver quem falava comigo. Tão claro, irmãos. João devia estar lá naqueles rochedos de Patmos, onde aquelas ondas batiam com tanta força, olhando a costa da Ásia Menor, no mar Egeu. O que seria da obra de Deus? Para onde iriam as igrejas de Deus? Mas agora ele tem que virar para trás, para ver o varão aprovado por Deus. O homem glorificado, o varão medida de Deus, aos pés do qual todas as igrejas seriam medidas, apresentadas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas elas. Ele iria medir cada uma delas com uma medida justa. Ele ia dizer: você tem labor, amém?
Você tem perseverança? Amém. Você tem discernimento espiritual? Amém. Mas tenho, porém, contra ti, abandonaste teu primeiro amor. Medida justa. Esse é o varão aprovado por Deus. Irmãos, 1 Pedro 4,17 diz assim: a hora, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Que lindo versículo. A coisa mais saudável que nós podemos fazer como assembleia diante do Senhor, e temos que fazer isso juntos, corporativamente, orando corporativamente, é pedir ao Senhor que meça a assembleia na qual Ele nos colocou. Meça a todos nós. Tire essas medidas. Senhor, meça o nosso serviço, meça os nossos relacionamentos, meça nossas vidas, meça o serviço da palavra entre nós, meça a nossa adoração, meça o partir do pão. Vem medir todas as coisas, porque a medida dele é justa, preciosa. E se a casa de Deus tem sido medida, por quê? Porque, irmão, Atos 17:31, livro de Atos 17:31, é dito, Paulo pregando em Atenas, é dito que Deus já reservou, preparou, designou um dia em que Ele há de julgar todas as coisas do universo em um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso significa que não sobrará nenhum átomo nesse universo que não será medido aos pés de Cristo. Cristo irá medir todas as coisas nesse universo. Qual é o nosso privilégio? Hoje, pedirmos ao Senhor que tome a sua cana de medir. Lembra-se de Ezequiel, aquele homem que tomou a cana de medir? Que o Senhor tome a sua cana de medir e meça o templo, meça o modelo. Porque a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E que juízo mais maravilhoso é esse, irmãos? Porque é um juízo diante do trono da graça. Que coisa mais maravilhosa. Não é o dia do juízo. Nós nem mesmo, nesse sentido, entraremos em juízo. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Não é o que o Senhor diz? Então que juízo é esse? É um juízo para sermos apurados, purificados, aperfeiçoados, adornados para o grande dia do Senhor Jesus. Então a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Que nós possamos orar como assembleia, que o Senhor venha fazer isso. Não vamos fazer as coisas porque aprendemos a fazer. Não vamos fazer a coisa porque outras assembleias fazem. Porque você ouviu na última conferência que você foi. Vamos orar ao Senhor. Senhor, venha aqui nos medir. Nossas vidas, nossas famílias, nosso relacionamento conjugal. Nossa motivação mais interior. Estende tua vara e mede-nos, Senhor. Porque esse é nosso privilégio. Ele não medirá o mundo. Quando Ele medir o mundo, é para julgá-lo. Mas hoje Ele mede a sua casa para purificá-la e aperfeiçoá-la. Que maravilha! Então, João continua dizendo assim, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Para nós ganharmos tempo, eu vou só citar para os irmãos um texto. Números 8, de 1 a 4. Lá dá um detalhe sobre o candeeiro, específico, sobre a lâmpada do candeeiro, que é muito lindo, para nos ajudar a entender esse texto de Apocalipse. Lá em Números 8, de 1 a 4, o Senhor ordena que quando os pavios ou as lâmpadas do candeeiro fossem ser colocadas, você se lembra que ele tinha 7 hastes, lembra-se disso? Então a parte mais superior dessa hastia era como um cálice assim, um vasozinho, e ali era colocado azeite, óleo, e para boiar, flutuar nesse óleo, era colocado um pavio. Por isso havia aquelas tesourinhas, que se chama espevitadeira, para aparar esse pavio até quando ele pudesse ser aproveitado, para que ele fosse aproveitado todo, não ficasse fumegando. Então aquele pavio era parado até ele ser substituído. Agora o detalhe em Números 8 é o seguinte: quando as lâmpadas fossem colocadas nesse vaso, elas não deveriam ser colocadas no centro, nem aqui para trás. As lâmpadas deveriam ser colocadas
de modo que elas iluminassem de frente do candeeiro. Números 8, de 1 a 4. Há uma grande lição espiritual aí, que diz respeito a Jesus e que diz respeito à igreja. Com relação a Jesus, Ele é o candeeiro de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse o nosso Senhor. Todos aqueles que se achegavam diante do Senhor Jesus, o que acontecia com eles? O seu coração era exposto. O Senhor chega diante da mulher samaritana, no poço de Jacó, e diz: 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Ele então mostra o coração dela para ela mesma e salva aquela mulher. Dá a água viva do poço a ela. O jovem rico chega diante do Senhor: mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o mestre diz: obedece os mandamentos. E ele diz: Senhor, isso eu já estou fazendo desde a minha mocidade. Você vê que jovem bom era esse? Então o Senhor vai iluminar mais fundo, porque a lâmpada do candeeiro é colocada de tal forma que venha a alumiar defronte dele. Senhor Jesus não iluminava a si mesmo. Ele diz: eu não busco a minha própria glória. Compreendeu a lição? Então a lâmpada do candeeiro ilumina o que está à frente dela e não a ele mesmo. Então nosso Senhor iluminou o jovem rico mais fundo e disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Esse é o candeeiro iluminando a frente. A igreja, segundo o Apocalipse, também é tipificada pelo candeeiro. Qual é a função da igreja? A igreja prega a igreja. A mensagem da igreja é a igreja. Quando a igreja prega a igreja, o que nós temos é muita confusão. Quando a igreja se torna a mensagem da igreja. Irmãos, nós temos idade suficiente para nos lembrar de, em nosso tempo de vida, movimentos que começaram bem espiritualmente falando e se degeneraram porque voltaram-se para si mesmos. Compreende? Então, por exemplo, pessoas que se agregavam a esses movimentos davam testemunho assim: depois que eu conheci a igreja, a minha vida foi transformada. Não depois que eu conheci Cristo, depois que eu conheci a igreja. Compreende o fracasso disso? A igreja é lua, não sol. Quando a lua ocupa o lugar do sol, o que nós temos na terra são trevas e confusão. Então, candeeiro de ouro, chamada para ser testemunho do Senhor e para iluminar o que está defronte dela, não para chamar a atenção para si mesmo. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Interessante esse detalhe aí, da altura do peito com uma cinta de ouro, porque este era um elemento da vestimenta do sumo sacerdote, não dos sacerdotes. Porque as vestes do sumo sacerdote eram muito pesadas. Tinha aquele peitoral do juízo, tinha aquele éfode, tinha aquelas pedras de ônix num ombro, no outro ombro, aquelas outras 12 no peito, uma vestimenta bastante pesada. Então todas aquelas vestes teriam que ficar firmes por causa dessa cinta de ouro na altura do peito, para manter tudo aquilo no lugar. Então a figura apresentada aí é o sumo sacerdote. Então o que João viu? João viu o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, na linguagem de Hebreus. Ele viu o grande sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Ele viu esse grande sumo sacerdote no meio de 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele conhece cada um dos candeeiros, ele mede cada um dos candeeiros com uma medida boa e justa para cada um deles. Para fazer o que com eles? Apará-los no seu pavio, para que eles não fiquem um testemunho obscuro, um testemunho fumegante. Esse é o quadro que nós temos aqui no Apocalipse. Verso 14 então diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Vamos lembrar, irmãos, nós estamos falando do testemunho de Deus. Nós estamos falando daquele que está ligado ao seu testemunho, porque ele é o testemunho. Ele busca nos candeeiros aquilo que ele é,
Nosso Senhor não busca nada no candeeiro que Ele não seja para o candeeiro. Observe isso, tão importante. Você se lembra aquele servo na parábola dos talentos, que recebeu 1 talento? Você se lembra dele? O que recebeu 5 negociou, trouxe mais 5. Recebeu 2, negociou, trouxe mais 2. E o que recebeu 1, o que fez? Guardou o seu talento em um lenço, não é? Quando o senhor dele voltou, o que ele fez? Ele devolveu o talento e disse assim, escute bem, eu sabia que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e que ajunta onde não espalhaste. Ele não conhecia nada do seu Senhor, porque o nosso Senhor nunca ceifa ou colhe onde Ele não semeou. Nosso Senhor somente colhe onde Ele semeou. Então o que Ele está buscando nas 7 igrejas? Ele está buscando aquilo que Ele próprio é para elas, e nada mais. Ele disse para Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas o Senhor Jesus é aquele que amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Então Ele está buscando em Éfeso o que Ele é para Éfeso. Ele é amor. Por que Éfeso não tem amor? Por que Éfeso não permaneceu no amor, se o Senhor é amor? Quando ele escreve para Esmirna, ele está buscando fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Por que ele está buscando fidelidade em Esmirna? Porque ele é fiel, obediente até a morte, morte de cruz. Em Pérgamo, era uma igreja misturada com o mundo, mundanizada. Em Pérgamo ele está buscando separação, santidade, porque ele é santo. Ele não busca nada do que ele não seja para as suas igrejas. Que maravilha isso, irmão. Então, que o Senhor nos guarde de termos para com Ele aquela linguagem do servo que recebeu 1 talento. Porque é uma linguagem de quem não conhece o Senhor. Tudo que a igreja tem, ela o tem dEle, por causa dEle, por Ele. Então, sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. O que isso significa? Por que isso é a parte importante do testemunho de Deus? Por que o Senhor se mostrou assim para João? O que o Senhor quer dizer? Muito claro. Se você comparar com outros textos, as cãs, ou cabelo branco, na Bíblia, sempre é figura de sabedoria. Sempre. Então quando diz que seus cabelos eram todos brancos, como uma alva lã, significa que esse sumo sacerdote que João viu, que cuida das suas igrejas, que cuida da sua obra, ele é todo sábio. Ele conhece tudo a respeito de tudo e de todos. Salmo 16, versículo 2, diz assim, tu, Senhor, conheces a mente e o coração. Então, João começa a descrição lá de cima, cabelos branquíssimos, brancos como alva lã. Ele é todo sábio. Depois ele vai dizer, os olhos como chama de fogo. Veja que ele vai descendo a sua descrição. Agora ele veio da cabeça para o olho. Ah, que descrição maravilhosa. Olhos como chama de fogo. Significa que o Senhor é aquele que penetra as motivações do coração. Quando Simão Pedro negou o Senhor estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote. Você se lembra? Quando o Senhor sai daquela casa, Pedro, Simão, já não pode se aproximar mais dele. O Senhor já está preso. E Pedro havia negado o Senhor, já 3 vezes. Então ele diz que o Senhor olha para Pedro. É o que os evangelistas dizem. Apenas ele mirou Pedro. E qual foi o resultado? Lá diz que então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E, caindo em si, chorava amargamente. Isso é o que significa, seus olhos são como chama de fogo. Agora lembre-se, o mesmo Pedro que chorava amargamente foi restaurado pelo Senhor em João capítulo 21. Porque o seu coração foi todo exposto diante do Senhor. Quando eles estão pescando lá no mar da Galileia, em João 21, e aquela rede se enche de peixe, e Pedro fica humilhado diante daquela situação, lembra-se? Vai nadando em direção à praia, vê aquele braseiro, ele havia negado o Senhor num braseiro, ele vê de novo aquele braseiro, fecha sua boca, pela primeira vez
Pedro sempre fala muito, fala demais, tem opiniões para o Senhor. Senhor, não faz assim que é melhor, não vai para a cruz, vai para o trono, né? Isso é o que Pedro diz. Mas agora Pedro tem a boca fechada. Por quê? Porque os seus olhos são como chama de fogo. Então a motivação do seu coração foi exposta. Ele se cala. Mas então o Senhor fala assim: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Que lindo versículo. O Senhor está dizendo em outras palavras: apesar de teu fracasso, eu sou fiel e ainda procuro cooperadores. Que coisa mais linda é essa, irmão? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Não é maravilhoso? E esse é o Senhor que se apresentou a Pedro. Então, se você ler o texto lá com cuidado, você vai ver quem foi trazer os peixes que o Senhor pediu. Foi Pedro. Lá diz que então Pedro correu para o barco e puxou a rede para a praia. Ele devia ser um homem bem forte, porque lá tinha 153 grandes peixes. E ele puxou aquela rede para a praia e levou alguns dos peixes lá para o Senhor preparar os peixes do fogareiro, né? Seus olhos são como chama de fogo. Graças ao Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Graças a Deus, irmãos. Seus olhos são como chama de fogo. Nós precisamos ver o Senhor assim para que sejamos testemunho de Deus. Como nós podemos ser testemunho de Deus se esses olhos não têm penetrado o nosso coração? Nossa vida será obscura, nublada, impedida, irmãos, tão claro. Por isso João descreve assim. Verso 15: os pés são semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Também é uma linda descrição. Se você abrir, enquanto eu vou citando, veja na sua Bíblia o Salmo 66. Salmo 66, verso de 10 a 12. Veja o que diz lá. O salmista diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu, ó Deus, nos provaste. Não foi o diabo, não foram os homens, não foram as adversidades, não foram as circunstâncias. É tu, ó Deus, nos provaste. E aí ele vai dizer: acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Você conhece essa linguagem, não conhece? A prata é preciosa, mas ela está impura. Então ela é colocada naquele lugar próprio, no cadinho. E ali aquele fogo é aproximado da prata. As impurezas são tiradas. E aquela superfície, como um espelho, se manifesta na prata. Uma superfície espelhada. E aquele que está fazendo o trabalho de purificá-la, ele pode ver o seu rosto na face da prata. Isso significa que a prata está pura, porque ele já pode ver ali o seu rosto. Até quando o Senhor Jesus usará as tribulações em nossas vidas? Até quando Ele puder ver o seu rosto em nossas vidas, transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, o texto continua assim, o Salmo 66. Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Depois o verso seguinte fala: tu nos fizeste cair na armadilha. Interessante Deus fazer seus vasos caírem na armadilha. Diz assim: oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Os irmãos acham que essa é uma experiência fácil? Nós estarmos ali no pó e os outros cavalgando em cima das nossas cabeças. Quem sabe injúrias, não é? Maledicências, seja lá o que for. Os homens cavalgaram sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas olha a última frase desse salmo: porém, afinal, nos trouxeste para um lugar
riquíssimo. Algumas Bíblias dizem espaçoso. Irmãos, não há como termos um lugar riquíssimo na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na vida da igreja, se nós não conhecemos o caminho da cruz. Só cantamos sobre a cruz, só pregamos sobre a cruz, só falamos sobre a cruz, mas não andamos no caminho da cruz. O primeiro elemento importante no caminho da cruz é boca fechada. Cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca para se justificar, para dizer que ele era o verbo de Deus, para dizer que ele é o Filho Santo de Deus. Cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Então fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos trouxeste para um lugar amplo. Esse lugar amplo se refere a Canaã, figura da plenitude de Cristo. Irmão, nós queremos mais de Cristo, então vamos permitir, vamos ajoelhar e beijar a mão que está tratando com as nossas vidas. Ele não está tratando nem mais e nem menos do que nós precisamos. Ele é aquele que recolhe cada uma das nossas lágrimas no seu odre, diz o Salmo. Que Senhor nós temos! Então João precisava vê-lo assim. Como João precisava? Porque ele vai partir para o Senhor. E essa obra ficará na terra. Essas igrejas ficarão na terra. Tinha na mão direita, já estamos quase concluindo aqui, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nós lemos o versículo todo, porque nós temos 3 coisas aí, não foi? Observe a relação entre elas, e olhe como na Bíblia nada é aleatório. Veja essa sequência. Primeira coisa mencionada, mão direita e 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Os 7 mensageiros, ou anjos. Está interpretado lá no final do versículo 20. Né? As 7 estrelas são os 7 mensageiros, ou anjos das 7 igrejas. A espada, verso 16, a espada afiada que sai da sua boca, claro, não significa outra coisa, senão a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia mesmo interpreta. Agora, por último, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora vamos juntar as 3 coisas e veja o que o Senhor está garantindo para João. O Senhor está dizendo assim: João, minhas igrejas sempre terão meus mensageiros. Você vai terminar, sua vida é limitada, mas depois de você virão outros, e outros, e outros, e outros, até que eu complete a minha obra na minha igreja. 7 estrelas, 7 mensageiros, que maravilha! Mas veja, o que esses mensageiros vão garantir para as igrejas? Para que servem os mensageiros? Para serem colocados em plataformas e serem aplaudidos pelos outros? Então ele vai dizer: da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, os seus mensageiros são para proclamar a sua palavra. Porque a coisa que a igreja mais necessita, sobre todas as outras coisas, é a palavra de Deus. Como nós falamos, passarão céus e terra, mas minhas palavras não passarão. Tudo que Deus faz na igreja, Ele faz por meio da sua palavra. O Espírito Santo não tem nada para usar, para trabalhar na nossa vida, se não for por meio da palavra. A palavra é ser um instrumento de batalha. Tudo na armadura de Efésios 6 é defensivo. É um capacete, é um escudo, é uma couraça, é uma sandália. Tudo é defensivo. Só tem uma arma ofensiva: a espada. O Espírito Santo não pode trabalhar sem a palavra de Deus. Então são 7 estrelas, os mensageiros, a palavra saindo da sua boca. E por último, que lindo nesse versículo, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa isso. Significa que através dos mensageiros de Deus, a palavra de Deus é liberada e a face do Senhor é vista. Se a face do Senhor não é vista na sua palavra,
Para que serve a sua palavra? Nós só tivemos uma noite de entretenimento, ou quem sabe uma noite de conhecimento, mas nós não fomos mudados, porque nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos ensinamento. Que perigo esse, irmãos! Muitos servos do Senhor têm se desviado do caminho do Senhor, indo para caminho de ensinamentos, conhecimento, especulações. E o verso 17 e 18, vamos terminar. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não podia ser diferente, não é? Como João podia permanecer de pé diante de uma visão dessa? Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, que tem mais 4 coisas. Primeiro, não temas. Como João precisava ouvir isso, irmãos? Não temas. Segundo aqueles que gostam de estatísticas, há 365 vezes na Bíblia a palavra não temas, na relação de Deus com o homem, como uma para cada dia do ano. Acordando pela manhã, essa é a primeira palavra que precisamos ouvir do Senhor, no nosso coração. Não temas. Não tema por você, não tema por seu marido, não tema por sua esposa, não tema por seus filhos, não tema pela igreja, não tema por nada. Não temas. Eu sou o que eu sou. Nossa vida e serviço seriam diferentes se nós também ouvíssemos o Senhor assim. Depois ele diz, segundo, eu sou o primeiro e o último. Está vendo como isso toca João e a nós muito de perto? João, você começou uma longa obra de cooperação comigo, minha obra, e você foi meu cooperador. Agora, João, você é o último apóstolo do Cordeiro. Mas, João, eu é que sou o último. Eu sou o alfa e o ômega. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Paulo diz. Não é uma linda declaração para nós todos? Ele é o alfa, ele é o ômega. Nossa cooperação, por mais maravilhosa que possa ser, é pequena, limitada. Mas ele é o alfa e o ômega. Depois diz, e aquele que vive, terceira revelação, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Por que João precisava ouvir aquele que vive? O livro de Hebreus 7:25, é considerado, em uma abordagem de Hebreus, o verso-chave, Hebreus 7:25, que diz assim, por isso mesmo, ele, Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. Então quando João ouviu, eu sou aquele que vive, João sabe, a obra do Senhor, as igrejas do Senhor têm um intercessor celestial. Aquele que vive para interceder por eles. E por último, para terminarmos, eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. João também precisava ouvir isso. O que o Senhor quis dizer aqui? As palavras dele mesmo em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Irmãos, é muita segurança, é muita garantia para João. Graças ao Senhor por esse vaso do testemunho, João. Graças ao Senhor por esse vaso coletivo do testemunho, as igrejas locais, as assembleias locais, 7 estão aí. E graças ao Senhor pelo varão aprovado por Deus, aquele que é o seu vaso com V maiúsculo. Veja a relação entre essas 3 coisas. As 3 estão aí no texto. Que o Senhor então continue, irmãos, abrindo nossos olhos, falando aos nossos corações. Amanhã à noite nós seguiremos então com esse tema do testemunho de Deus e vamos buscar ver alguns retornos que se fazem necessário para que o testemunho de Deus seja real em nosso meio. Até onde pudermos ir, vamos ver alguns retornos. Nós tivemos informação dos irmãos que um dos servos do Senhor que passou por aqui compartilhou com os irmãos a respeito de alguns fundamentos da casa de Deus. Atos 2:42. Pois o tema que nós vamos ver amanhã tem exatamente a ver com este assunto. Quais são os retornos que
que nós precisamos fazer para que Deus tenha o seu testemunho. Então vamos buscar amanhã à noite ver um pouco desses retornos com a ajuda do Senhor. Vamos então orar. Senhor, te somos agradecidos por tua bondade, fidelidade amorosa para conosco. Obrigado porque o Senhor realmente nunca nos deixa de falar ao coração. O Senhor é bom e fiel, apesar de nós. Nossa sincera oração a Ti, Senhor, é que nós realmente queremos ser vasos do Teu testemunho. Desejamos que a centralidade de Cristo seja uma experiência em nossas vidas. E que nós sejamos aqueles que, como Paulo, digam com verdade que em nada consideramos nossas vidas preciosas para nós mesmos. Muda nosso foco, Senhor, e ajusta e alinha aquilo que é necessário ser alinhado em nossas vidas, para o louvor da glória da Tua graça. Senhor, continua tomando a Tua vara e medindo a Tua igreja. Obrigado porque Teu juízo começa pela Tua casa. Senhor, vem medir nosso coração, vem medir os nossos pensamentos, vem medir as nossas motivações, nosso serviço, nossos relacionamentos, nossa adoração, tudo que nos toca e que toca a Ti, nós Te pedimos. Julga-nos, Senhor, e purifica-nos, porque nós queremos Te aguardar como noiva adornada para um só esposo que é Cristo. Bendito é Teu nome, Senhor. Realiza isso em nós, nós Te pedimos. Em Teu nome. Amém, Senhor.